Abra a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Esse versículo entrou no meu coração quinta-feira de tarde. Esse capítulo, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Eu quero falar sobre esse tema de tempo de renovo espiritual. Quero falar sobre isso aqui nessa manhã, tempo de renovo espiritual. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 9, nós vamos ler a palavra do Eterno que diz assim. Tem gente ainda abrindo a Bíblia, eu vou deixar você esperar um minutinho. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Dá para imaginar essa cena, irmãos? Versículo 4 diz assim: então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantam-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Pai eterno e glorioso Deus, mais uma vez nós estamos na Tua presença aqui nessa manhã, Eterno. E como é bom estar na Tua presença, Jesus. Se a Tua presença não estiver aqui, tudo perde o sentido, Deus. É uma reunião qualquer. Mas quando Tu estás presente, Espírito Santo, tudo muda. E nós já sentimos a Tua doce presença desde o começo do culto aqui. Continua com liberdade operando em nossos corações aqui hoje. Fala através da Tua palavra, nos alimenta, nos transforma, nos edifica. Através da Tua palavra aqui nessa manhã. Fala no profundo e no secreto do nosso coração, Jesus. Traz respostas aqui nessa manhã. E traz renovo espiritual aqui nessa manhã. Nós clamamos por renovo espiritual aqui nessa manhã, Paizinho. Faz conforme o Teu querer e o Teu efetuar aqui nessa manhã. Fala conosco e me usa como instrumento bem afinado nas Tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos capítulo 6, versículo 4, diz que nós somos também chamados para vivermos uma vida nova, uma novidade de vida, Paulo. Mas eu não sei quanto tempo você tem de cristão. Talvez uns aqui devem ter uma semana, outros aqui devem ter
30, 40, o pastor Adão, quantos anos no Evangelho? Quantos anos o senhor tem no Evangelho? 54 anos no Evangelho. A irmã Luzia deve ter uns 60, 70 anos. A irmã Luzia fez aniversário agora. 67? Então tem 67 anos no Evangelho. Glória a Deus. A senhora vai muito longe, irmã Luzia, para a glória do Senhor. Nós precisamos da senhora aqui uma coluna de oração. Amém, amém. Nosso desafio maior, irmãos, é a gente não cair na mesmice. Ser humano, nós habituamos com as coisas rapidinho. A gente larga o nosso Brasil com uma cultura totalmente diferente da América, e em questão de semanas a gente está habituado aqui. Os cariocas, o pessoal do Nordeste, que tem mais calor, quando vai para uma região mais fria, sofre nos primeiros meses. Está aqui, ó. Luciano, irmã Gabriela. Nos primeiros meses e anos sofrem com frio. Depois, irmão, parece já um americano aí, acostumado. A gente se acostuma com tudo, com as perdas. A gente se acostuma com o vizinho que às vezes é chato, inoportuno. Nós temos uma capacidade de se adaptar às coisas incrível. Incrível. E com o passar dos anos, do tempo, espiritualmente falando, se a gente não cuidar, a gente vai levando a vida de Deus, o hábito, é como se fosse uma rotina. Uma rotina como a gente leva aí fora todos os dias. A gente vai relaxando, a gente vai desanimando. A gente só fala com Deus no domingo aqui. A gente só canta se for no domingo aqui. Tem pessoas que chegam a abusar da misericórdia de Deus, irmão. Nós vivemos debaixo da misericórdia, todo mundo aqui, mas tem uns que eu digo, Jesus está abusando. Desapareceu, sumiu, não quer saber de nada. Muitos vivem debaixo do pecado, de uma religiosidade. E à medida que o tempo passa, que os dias vão passando, a pessoa entra naquela rotina de vida e já não ora mais, e já não busca mais, e já não precisa mais disso, pastor. Na verdade eu já conheço demais, já sei demais. Parece que as coisas de Deus não te impactam mais. E já viu aquela frase? Da vida eu conheço tudo, sei tudo. Não tem mais nada para me ensinar. Já vi de tudo, pastor. E a questão é que o primeiro amor vai se indo, aonde nunca deveria sair da nossa vida. A paixão pelo Evangelho, o amor por Jesus. Mas eu creio que essa manhã Deus preparou para nós aqui, irmãos, para um derramar do Espírito, de um renovo na nossa vida. E eu queria que você começasse a ajudar eu pregar, a falar para essa pessoa assim: nessa manhã tu vai voltar para casa diferente. Você vai voltar para casa diferente aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Que nessa manhã o teu amor por Jesus se renove. Que as forças se renovem, que a paixão venha transbordar. Olha, nós vamos partir para o overflow aqui de um retiro dos adolescentes. Hélio Júnior, não estou vendo aqui o Cris, estou vendo aqui a Kênia. Se prepare, será o retiro mais diferente na vida dos nossos filhos. Será um derramar de Deus diferente na vida dos nossos filhos. A questão é que nós estamos falando desses discípulos que subiram ao monte. E tem dias, irmãos, que nós precisamos de uma experiência nova com Jesus. Você não viu tudo. Não pensa que você já viu de tudo, porque você não viu com Deus. Há sempre uma experiência mais.
perto de Jesus. Eu até lembrei de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que a palavra de Deus diz assim, pastor Marcelo: ouvi, Senhor, a tua palavra e a temi. E aí Abacuque fala assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Parece que no meio dos anos a gente vai desanimando, vai enfraquecendo, vai relaxando. E nós precisamos de um avivar de Deus, de um renovo de Deus. E essa manhã eu creio que o Senhor preparou para isso. Hoje eu não vou pedir para Deus derramar um avivamento sobre a nação. Hoje eu vou pedir para Deus derramar um avivamento individual, singular, na vida de cada um. Porque através da sua vida você alcança a rua, o condomínio, a nação. Amém, irmãos? Os nossos filhos. Que o rio do Espírito Santo flua. Que o transbordar de Deus flua aqui nessa manhã. Que o leão volte a rugir dentro da sua vida aqui nessa manhã. Porque Deus tem mais para você aqui nessa manhã. Essa não é uma manhã qualquer. Essa é uma manhã que nós viemos na presença do Senhor. Do Senhor, do Senhor. Fale para quem está ao seu lado: nós vamos subir ao monte nessa manhã. Nós vamos subir, nós vamos subir. A Bíblia diz assim: 6 dias depois Jesus tomou consigo Pedro. Deixa aí, Mateus capítulo 17, versículo 1. Fecha a Bíblia não. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Eu tenho uma pergunta para te fazer, irmão. Cadê os 9 discípulos? Por que Jesus só levou Pedro, Tiago e João? Por que esses 3 sempre estavam mais próximos de Jesus? Quantos milagres eles viram que os outros não viram? O que fez Jesus levar 3 e não levar os 12? Passa essa pergunta. Para mim veio algumas respostas. Primeiro é a disponibilidade. Tem gente que está presente, mas não está disponível. Tem gente que não quer subir o monte, porque monte fala de sacrifício, irmão. Subir o monte não é para qualquer um. Descer monte é fácil, mas subir monte, irmão, não é todo mundo que deseja subir monte. O certo é que esses 3 estavam ali juntos, disponíveis. E Jesus levou eles a um particular, irmão. Que essa manhã seja uma manhã esquece quem está do seu lado, porque essa palavra ela vai vir como flecha no seu coração. Ela vai ser particular entre tu e o teu Deus aqui nessa manhã. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, e eles tiveram uma experiência, Rafael, sobrenatural. Eles viram Jesus transfigurando na frente deles. A sua identidade divina foi revelada. A glória do Senhor veio sobre ele. Céus e terra se tocaram. E de repente eu escrevi que eles viram do jeito que ele era. O rosto, Amauri, começou a brilhar. A Bíblia diz como o sol. Irmão, imagina. Eu creio que o Pedro pensou assim: a gente vai subir um monte, já estamos acostumados, eu já vi de tudo mesmo. Eu já vi ele multiplicar pães e peixes com a multidão. Eu já andei por cima das águas com ele. Já vi de tudo, não tem mais nada para ver com Jesus. Eu já vi ele ressuscitar mortos. Já vi ele curar cegos, paralíticos. Eu já vi de tudo com Jesus. Só que do lado de Jesus, irmãos, na companhia de Jesus, você vive o sobrenatural. Eu fico imaginando Pedro, Tiago e João olhando para ele, dizendo: o que é isso? O que está acontecendo aqui? A glória que ele tinha renunciado.
de repente vem sobre ele, se manifesta, Jesus é transformado. E eles olham para Jesus e vê a glória sendo manifestada na frente deles. Suas vestes ficam brancas, como a luz. Foi algo diferente. Por mais experiências, irmã Ana, que a gente tem com Deus, Deus é incomparável, irmãos. Nós não conhecemos tudo, não sabemos tudo. Se nós colocarmos e acharmos que nós sabemos tudo de Deus, Ele não é Deus. Deus é maior, Deus é incontável, é incomparável. Ele vai além daquilo que a gente pede, imagina, Ele faz além, Ele vai além. Isaías diz que os pensamentos dele são diferentes dos nossos, os caminhos dele vão muito além dos nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos, os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos. Sabe, existe mais em Deus. Não se acostume achando que você já viu de tudo, você já sabe de tudo. Existe mais, existe mais. Essa palavra transfigurado é metamorfose no grego. Indica uma mudança de forma, de aparência. E de repente os discípulos estão olhando para ele e vendo ele da forma que ele sempre foi. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é magnificado. Sabe, o que falta muito de nós é fazer igual Jeremias. Se vocês me chamarem, se vocês me buscarem, eu vou responder a vocês e contarei coisas misteriosas e maravilhosas que vocês não conhecem. Jane, o melhor dos céus é Jesus. O melhor dos céus, irmãos, tem uma música que fala que o melhor do céu ainda está por vir. Não, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus é Jesus. Não tem nada melhor do que Jesus. Não tem cura, não tem milagre, não tem porta aberta, não tem nada mais precioso, mais lindo do que Jesus. Não existe, irmãos. Não existe. É bom viver os milagres, é bom viver as curas, os benefícios, é bom, mas o melhor de tudo é Jesus. Nós vamos viver a eternidade com Ele. Ele é o melhor do céu. De repente, sem nem entender mais nada, acharem que já tinha visto tudo, ele começa a se transformar, transfigurar a sua glória e a sua majestade. Eu lembrei até do apóstolo Paulo. Jesus é tão impactante na vida de uma pessoa, Hélio Júnior, que Paulo escreve assim: o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Esse homem era estudado. Doutora, esse homem sabia o que estava falando, irmãos, falava várias línguas. Mais que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, cuja a causa eu perdi todas as coisas, eu abandonei tudo por causa dele. Eu era o grande Saulo, fariseu. E ele fala assim: eu as considero como esterco para poder ganhar. Ele pegou tudo, todas as coisas, todas as honras, todo o seu conhecimento, e colocou como lixo perante a grandeza de Jesus. Vamos subir no monte. Existe um lugar, irmãos, que só Deus atrai, que só Ele fascina, que só Ele preenche. Você pode ter dinheiro, você pode ter casa, você pode ter avião, você pode viajar o mundo, mas existe um lugar que é só Deus que preenche o nosso coração. Só. De vez em quando a Kenia canta aqui: eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Sabe? De vez em quando a minha memória vai lá na África, Ali.
E eu vi coisas ali que talvez eu nunca mais verei. Pessoas que moravam em casa que não é uma casa, aquilo não é casa. Aquilo é bambu com aquilo que esquenta muito, não é, tipo um alumínio por cima, irmão. Zinco. E aquilo ali virava uma sauna. Não sei como é que eles dormiam ali dentro, num quadradinho muito pequeno. Mas eu nunca vi um povo tão alegre. Eu nunca vi um povo servindo a Jesus com tanta alegria. Eu nunca vi um povo pular e saltar na frente de um púlpito 1h30 adorando a Deus, e o pastor ter que pedir para sentar. E não é porque a barriga estava cheia, é porque o melhor deles é Jesus. A maior alegria daquele povo é Jesus. Eles não têm nada além de Jesus. Então eles têm tudo, irmão. É o povo que menos tem depressão na face da terra. Dá para entender isso, gente? Essa semana eu fui chamado em 3 casas aqui, irmãos, de pessoas querendo tirar até a sua própria vida. Sabe o que eu falei? O melhor dessa terra é Jesus. O melhor dessa terra é Jesus. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como luz. E naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Irmão, imagina isso tudo. O grande legislador, o grande líder. Eu fico imaginando Josué, a cabeça de Pedro. Para tudo aqui. Olha o que está acontecendo. A glória, de repente aparece Moisés, aparece Elias, um representando a lei. Jesus veio para cumprir, cumpriu. Outros profetas que anunciaram tanto a Cristo. Mas o maior ali não é Moisés, não é os profetas. O maior ali é Jesus. Ali é para ter uma compreensão até melhor da palavra. Grande é Jesus, poderoso é Jesus. Quem está manifestando a sua glória e a sua majestade é Jesus. E eles começam a ver aquilo tudo, ficam aterrorizados. A Bíblia diz que eles se prostram em terra. Tremeu tudo. E é interessante falar até disso aqui, porque, irmãos, diante da graça dele, a gente se sente pequeno. Ele é santo, ele é digno de toda honra, de toda glória. A santidade dele nos choca, revela o quanto nós somos pecadores. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 6, que quando ele vê, no capítulo 6, quando ele vê os serafins voando e dizendo santo, santo é o Senhor dos exércitos, o versículo 4 fala assim: eu estou perdido, é o meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe, a glória, a santidade de Deus revela para nós o quão pecadores nós somos, o quão falhos nós somos. E o capítulo 6 de Isaías, versículo 6 diz assim: então um dos serafins voou na minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou os meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Como é impactante a glória de Deus. Isaías reconhece as suas falhas, os seus pecados. Sabe, essa é uma manhã que vem um renovo, mas antes de vir um renovo, reconheça as suas falhas, reconheça o seu pecado, reconheça por onde você está andando. Santidade de Deus, glória de Deus não combina com a vida no pecado, irmãos. Não dá certo. Você pode enganar o pastor, você pode enganar quem você quiser, a sua família, mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana.
Muito de nós, às vezes, vivem uma vida da religiosidade, irmãos. Você engana todo mundo. Mas que nessa manhã você possa dizer: pastor, errei, falhei. Que a brasa possa tocar nos teus lábios nessa manhã e você dizer: mudou. O Espírito Santo mudou meu coração, meu interior, a minha vida. Sabe, versículo 4 diz assim: então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que diante da presença, da glória de Deus, é prazeroso a gente estar. É um prazer, é uma delícia, é bom estarmos aqui. Deus, na tua presença tudo fica perfeito, é melhor. Ele fica tão maravilhado, irmãos, que ele não quer nem acabar com o momento, ele quer construir a tenda. Pedro é pescador, gente. Não é? Aqui na igreja está cheio de construtor. Se fosse para você, você já passava o serrote, já levantava lá a casa, a tenda. Mas sabe, querido, aquele momento era o momento de trazer renovo. Jesus estava caminhando para a cruz. Jesus estava caminhando para a cruz. E o que o Espírito estava fazendo era trazer um overflow, um renovo na vida dos discípulos. Dizer: se preparem. Algo está para acontecer que vai mudar a história. Algo está para acontecer que vai mudar a história. Lá embaixo do monte, eles estavam recebendo aquela glória, vendo Jesus magnificado, os discípulos querendo construir até casa, tenda. Mas lá embaixo do monte tinha um pai com um filho endemoniado. Já pensou, irmão? Que os discípulos não puderam, Vinícius, expulsar. Sabe, aquilo que Deus colocar na sua vida, aquilo que Deus depositar na sua vida, aquilo que venha para derramar, irmãos, que você seja a boca de Deus aonde você entrar. Pastor, eu ainda não sou consagrado a um obreiro. Irmãos, você é o embaixador do céu. Você é um servo, você é servo, você tem o maior título aqui dessa casa. Entenda que você é servo, você não precisa de um título. Paulo se apresentava como escravo de Cristo Jesus. Tá bom esse para nós, irmão? Faça a diferença onde você entrar. Aquilo que Deus está te dando, use. Transborde na vida de alguém. Na verdade, irmãos, é um prazer sim estar na presença do Senhor. Faz uma pergunta aqui para a nossa geração: quantos de nós tira tempo durante a semana, irmãos, para estar na presença dEle? Quer subir no monte? Vai te custar algo. Quer subir no monte? Vai te custar um sacrifício. Se eu fazer um churrasco aqui na igreja na terça-feira, eu encho isso aqui, vai faltar lugar. Mas se eu te chamar para oração, pontinho, pontinho e pontinho. Por que para orar é tão difícil? No Salmos 16, o salmista Davi diz assim: tu me mostrarás o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Tem gente buscando alegria, irmão, felicidade e paz nas coisas do mundo. Não vai encontrar. Você não vai encontrar aqui fora alegria, paz. Você não vai encontrar. Só há em Cristo Jesus. Só há em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. A presença de Jesus é a melhor coisa que a gente pode experimentar. Na presença dele a gente é avivado, é renovado. Sabe, nessa manhã eu profetizo o mover de Deus sobrenatural na sua vida.
Se você abriu o teu coração para o Espírito Santo aqui nessa manhã, irmãos, eu profetizo que o inverno já passou, como diz em Cânticos capítulo 11, versículo 11 e 12. A chuva passou, o inverno já se foi, as flores aparecem no campo, é tempo de cantar, e ouve-se nos campos o canto das rolinhas. Sabe, está aos pés de Jesus, irmão Alexandre, diante daquilo tudo que estava acontecendo, Jesus sendo transfigurado, Elias e Moisés aparecendo naquele monte. De repente, irmãos, olha a sensibilidade de alguém que está na presença do Senhor. Entenda esse texto que eu estou pregando, irmãos. Entenda isso aqui. Quando você sobe a um monte, quando Deus se chama para um particular, quando você vê a glória de Deus, isso tudo acontecendo de repente, versículo 5 diz assim: enquanto eles ainda estavam falando, uma nuvem resplandeceu, os envolveu. Imagina isso. E dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-nos. Sabe o que eu aprendo aqui, Tiago? Que diante da presença do Senhor, os nossos ouvidos, irmãos, são sensíveis, há uma sensibilidade à voz do Espírito. É nesse lugar que nós precisamos entrar. É nesse lugar que nós precisamos mergulhar, a ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Irmãos, nós vivemos num momento com tantas vozes, mas é tantas vozes, sabe, irmã Simone, é tantas vozes diariamente. Às vezes hoje a gente coloca mais nesse app que nós temos aí, que foge o nome, que a Gabi coloca no carro. Como é que é o nome, Gabi, do appzinho, do louvor? Como é que é, que nós temos aqui na igreja? Spotify. Mas de vez em quando eu coloco na K-Love. E tem lugar, irmãos, que a frequência da K-Love vai embora, e fica um chiaço. Já não acabou a adoração, o louvor, e entra um chiaço que te incomoda. Você não consegue mais ouvir o louvor. Da mesma coisa, irmãos, é nós com Deus. Se nós não estivermos na mesma frequência, irmãos, com o Espírito Santo, vai entrar um chiaço. É tantas vozes, nós ouvimos todo mundo, e às vezes esquecemos de ouvir a Deus. Ouve todo mundo, mas deixa eu te falar, existe um lugar no monte, onde só a voz do Pai brada, e essa voz é inconfundível. É nesse lugar que nós somos animados, reavivados, alimentados. A voz dele brada: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E aí a voz diz assim: ouçam-no. Sabe, pastor Adão, a Bíblia diz que as ovelhas dele conhecem a sua voz. Ele falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos ouvidos para a voz desse pastor. Nós ouvimos tanta coisa, nós ouvimos tanta política, nós ouvimos tanta coisa, nós tivemos uma aula aqui na sexta-feira, aqui, nosso estudo bíblico, que foi tremendo aquilo ali, como Deus usou a irmã Cristiane. Estamos estudando Eclesiastes. Em Eclesiastes capítulo 1, o versículo 15 ou 16, ele fala assim: o que está torto não vai se endireitar. O sábio Salomão está dizendo: o que está torto debaixo desse sol não vai mais se endireitar. E entra presidente e sai presidente, desde que eu sou criancinha, dizendo: eu vou melhorar, eu vou consertar, eu vou terminar a corrupção. E entra um e sai outro, e o que está torto continua
torto, o sistema é podre. Só há esperança em Cristo. Só tem um, irmão, que endireita. É o carpinteiro dos carpinteiros. E você tem que deixar o teu coração para dizer: arruma, Jesus, trabalha, Jesus, eu me rendo a ti, Jesus. Sabe, eu convido a Resgate nessa manhã a abrir os ouvidos espirituais e dizer: é nessa montanha que eu preciso subir, pastor. É aí que eu preciso estar. É muita voz gritando, é muita rede social, é muita coisa. Chega uma hora que até as redes sociais cansam, irmão, cansam. Cansa, isso tudo cansa, isso tudo vai passar, isso tudo é correr atrás do vento. Como Salomão falou, na verdade tudo é vaidade, é tudo. Ele fala, ele chama tudo de vaidade, irmão. Só existe um lugar, irmãos, aonde tudo muda, aonde a vida dá sentido, Rodrigo. É na presença dele, é ouvindo a sua voz, é tendo um relacionamento com Jesus. As coisas aí fora não vão mudar, gente. Mas em breve, nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Sabe o que aconteceu nesse momento? Os discípulos ficam aterrorizados, ouvem essa voz e vão para o chão. Eles ficam com medo, Jeremias. E no versículo 7, Jesus faz isso aqui, mas Jesus se aproximou. Irmão, eu fico imaginando isso aqui, irmão Luciano. Eles caíram ao chão, com medo, aterrorizado, irmão Evandro. Aí Jesus, irmão, se aproximou. Eu tentei viver essa cena, pensando, conjecturando, vendo Pedro, Tiago e João caídos ao chão, aterrorizados. Jesus se aproximou deles, e Jesus tocou neles. Eu queria que você fechasse os teus olhos, porque eu ministro o toque do Senhor Jesus na sua vida aqui nessa manhã. Há um toque diferente aqui nessa manhã. Ele tocará em você de uma maneira diferente aqui nessa manhã. Que haja um tocar do Espírito aqui nessa manhã. Que a palavra toque os corações aqui nessa manhã. Que Jesus te chame nessa manhã para uma manhã de renovo espiritual na tua alma. Ele se aproxima, pastor Adão, e ele toca neles e diz assim: levantem-se, não tenha medo. E o texto do versículo 8 vai dizer: e eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Irmãos, há momentos que nós não precisamos ver mais ninguém a não ser Jesus. Há momentos, Sheila, que tudo que nós precisamos ver é Jesus. É parar o mundo e dizer: chega, é nessa montanha que eu vou subir. É sentir o toque dele e abrir os olhos e dizer: eu só preciso ver Jesus, nada mais, eu estou vendo coisas demais e eu só preciso ver Jesus. Eu só preciso ver Jesus. Eu só preciso da presença dele. É ele que muda tudo. Quando nós estamos renovados e avivados, acabou o medo. Quando nós estamos renovados, Jesus toca e diz para nós: levanta-se, levanta, levanta, levanta. Começou uma nova história, levanta, levanta, levanta. Quando nós estamos na presença desse Jesus, irmãos, até o foco muda, Paulo. A gente só enxerga ele, a gente só vê ele. Chega de ver o fulano, o ciclano, o irmão, o defeito, a falha, irmão. O que transforma é ele.
O que muda é Ele, o que faz a diferença é Ele. Se você olhar muito para mim, tu vai ver as falhas, mas se tu olhar para Ele, tudo muda. Tudo muda, tudo é diferente. Há uma resposta nele, a vida nele, a salvação é nele, a alegria está nele, a paz está nele, o renovo vem dele, a vida vem dele. Tu me basta, Jesus, tu me preenches, tu me edifica. Eles olharam para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A nossa vida é mudada quando, irmão Alexandre, nós olhamos somente para Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos subir para o monte? Vamos subir para o monte? A minha mensagem é simples aqui nessa manhã. O texto diz assim, eu estou terminando. Versículo 1: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. 6 dias depois de você achar que já viu tudo, 6 dias depois de achar que a vida virou uma rotina ao lado de Jesus, 6 dias depois de achar que nada mais muda, já conhece, sou PhD em Cristo Jesus, pastor, já vi tudo, tenho 250 anos vivendo a obra de Deus, não tem mais nada para acontecer. Hoje eu só estou vendo escândalo. Não, irmão, deixa eu te falar um negócio para ti. Tem algo no Espírito. Tem uma vida no Espírito. Tem transformação. Sabe, eu tenho profetizado, eu já tenho visto aqui nas sextas-feiras adolescentes e jovens ministrando aqui, mas nós veremos eles pregando aqui no domingo de manhã, irmão. De manhã. Nós somos uma casa, lá uma vez ou outra a gente traz alguém de fora, mas nós somos uma casa que a comida é de casa, o arroz e feijão é caseiro. Então se prepare para ver os nossos filhos. Nós veremos os nossos filhos ministrando nessa casa. O que Deus vai fazer é algo sobrenatural. Eu te chamo para ser um final de ano e um próximo ano, um ano diferente. Eu estou a ponto de dizer que o próximo ano eu não vou mexer mais com rede social, irmão. A ponto de falar para minha esposa, eu tenho falado com ela, eu estou enjoado disso aqui, irmão. Eu sou um pastor de casa, minhas ovelhas não precisam me ver na rede social. Entendo que tem alguns pastores mundial e por aí vai, respeito. Mas eu sou um pastor que eu gosto de conversar com as minhas ovelhas. Eu tenho visto muitos pastores se envolvendo com rede social e perdendo, irmão, o contato com as suas ovelhas. Sabe, eu quero ser um pastor mais do teu lado. Jesus me chamou para ser pastor de vocês. Jesus não me chamou para o Instagram. Entendo que existe vários ienes pastores com vários ministérios, mas eu estou falando de mim. Falei para Gisele, vou viajar, esquece, não posto mais nada em rede social, irmão. Chega, deu, dane, acabou. Eu quero subir no monte. O que eu quero é que as pessoas olhem para mim e falem, está cheio. É isso aqui que nós precisamos, pastor. Não vou te enrolar, não vou pregar mentira. Não. Eu quero pregar a palavra de Deus. Doe a quem doer. Eu tenho um compromisso. Um dia Jesus vai parar diante de mim e falar, e aí, as ovelhas que eu te dei? Como é que você fez? O que você falou? O que você ensinou? Um dia eu vou prestar conta, irmãos. 6 dias depois, Jesus pega essa turma toda e fala, vocês vão viver uma experiência que vocês nunca viveram na vida. Vocês vão ver como eu sou, como eu sempre serei. Que privilégio, aqui nessa terra. Eles viram Jesus assim. Cadê os 9? Não sei, irmão.
Não sei se estavam dormindo, não sei se estava lá embaixo na montanha pescando, o outro andando, não sei, a Bíblia não fala. Mas 3 estavam disponíveis. Estamos juntos, vamos subir, vamos ver, estou contigo, Jesus. E olha que às vezes eles subiam e até dormiam. Vamos orar, vão. Aí Jesus pegava eles dormindo. Mas Jesus levou esses homens, para mim, a viver a maior experiência da vida deles. Eu não sei se você está com desejo de subir essa montanha aqui nessa noite, essa manhã. Mas eu te convido a dizer, muda de vida. Tem mais de Deus para você aí. Tem mais, tem mais, tem mais. Não olha para os erros não, não olha para a vida do fulano, do ciclano não. Não, olha para Jesus. Ele te chamou, Ele te ama. Tu és especial para Ele. Sabe, essa é uma manhã de particular. É particular entre tu e Ele. É uma manhã de renovo. A Bíblia não fala quantas horas depois de estarem ali orando, conversando, mas a Bíblia fala que ele foi transfigurado diante deles. Que você possa experimentar Jesus aqui de uma forma diferente aqui nessa manhã. Dizer, valeu a pena, pastor, que manhã maravilhosa. Mudou a minha semana. É tudo que eu preciso, é Ele. Na verdade eu preciso fechar os olhos e quando abrir, não ver mais somente Ele. Só Ele, eu preciso de um tempo com Ele, de um particular com Ele. Vem cá, grupo de louvor.